Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do Exercitando a Química, onde eu, professor Ricardo Marconato, resolvo exercícios de Química. Após uns 6 meses ou mais sem postar vídeo, vamos aí de resolução da prova do Enem, das questões do Enem 2023. Vou resolver uma por uma, como eu tenho feito das correções do Enem, e aí você vem e vê aquela que você quiser aqui no canal. Sem enrolação, bora para a questão, vamos aqui na questão 94. Ela diz o seguinte: é um textão, eu vou ler todo ele, não vou fazer aquela leitura indo lá no comando da questão e tal, né? Vamos fazer a leitura inteira aqui, tá? Diz aí para nós a questão 94, prova amarela, que os solos amazônicos, ricos em silicato, não são apropriados para o cultivo por serem incapazes de reter nutrientes. Contudo, descobertas arqueológicas têm demonstrado que os antigos habitantes da Amazônia dominavam a técnica de preparo de um insumo agrícola natural, denominado terra preta. Esse insumo era constituído principalmente de uma espécie de biocarvão, biochar, obtido da queima de matéria orgânica, como troncos de árvores, pedaços de ossos e esterco, capaz de manter um solo fértil por anos. Admite-se que o efeito do biocarvão na fertilização do solo estava, em parte, relacionado à presença de grupos orgânicos do tipo carboxilato. Então, primeira parte aqui, relacionando à química, né? Então, esses carboxilados aí em sua superfície. Carregados negativamente, então tá aqui o formatinho possível para o carboxilato. Esses grupos atraem íons positivos necessários como nutrientes, tais quais os provenientes do potássio, do cálcio, do magnésio, além de micronutrientes como zinco e ferro. Essa ligação no solo fertilizado é predominantemente iônica. Então, essa ligação no solo fertilizado, que está aqui, ó, é predominantemente iônica, positivo e negativo. Conforme ilustra a figura, né, em que Mn representa os cátions metálicos. De acordo com a escala de Pauling, a eletronegatividade do oxigênio é igual a 3,44. Então ele coloca aqui a escala de Pauling de eletronegatividade, onde são atribuídos valores à eletronegatividade dos átomos. Então vamos subir aqui para a gente ver o restante. Então aqui a gente tem o solo com o biocarvão, tem o carboxilato, e aí, na presença dos nutrientes e micronutrientes, eles ficam atraídos aqui pelo carboxilato, fixando-se ali no solo e deixando ele fertilizado. O quadro apresenta os valores de eletronegatividade desses 5 elementos metálicos, obviamente que na escala de Pauling, né? Aí o potássio 0,82, depois 1 aqui para o cálcio e vai até 1,83 aqui para o ferro. A questão nos pergunta aqui, né? Nos coloca: o cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico com o ânion carboxilato será aquele proveniente do elemento qual? Aí as respostas vêm: potássio, cálcio, magnésio, zinco e ferro. Qual que era a jogada aqui? Você tinha que lembrar, né, e torcer para ter sido trabalhado, você ter estudado, a ideia do cálculo que é feito com os valores de eletronegatividade para prever se a ligação entre dois elementos será de caráter iônico ou de caráter covalente. Então, o que você faz? Você pega dois elementos quaisquer e faz a diferença de eletronegatividade deles. É geralmente feito com metal e não metal para verificar isso aí, mas às vezes pode também se fazer entre dois não metais, aí vai ficar evidenciado que a diferença é pouca, tende a ser um caráter covalente, tá? Então você pega um metal e um não metal, faz uma conta, né, subtraindo, fazendo a diferença de eletronegatividade entre eles. E aí esse resultado você analisa. Se ele for até 1,7, esse resultado dela até 1,7, você vai ter um caráter mais covalente, quando eu estou trabalhando com um metal e um não metal, né? Que é o caso aqui, a gente vai comparar os metais com o carboxilato. E qual é o átomo que vai ser referência no carboxilato? O oxigênio, né? Ele tem até a carguinha negativa aqui, ó. Então, o oxigênio que nos interessa, tá? Então, eu vou comparar o oxigênio com todos os outros. O oxigênio tem um valor de 3,44, né? Eu poderia fazer a conta para todos eles, mas desnecessário, principalmente numa prova do Enem. O que você teria que observar aqui? Qual desses cátions vai dar
o maior resultado, né? Se eu fizer a diferença aqui, qual que vai dar o maior valor de diferença de eletronegatividade? Obviamente, né, que o menor número aqui dos metais, se eu fizer a conta aqui com 3,44 do oxigênio, que vai ser o mesmo para todas as contas, né, vai dar uma maior diferença, né? Se eu usar aqui o ferro, ó, vai estar bem mais próximo, esse número está bem mais próximo de 3,44, então a diferença deles é menor. A maior diferença está aqui, ó, entre o potássio, que é 0,82, e o oxigênio, que é 3,44. Então a maior diferença de eletronegatividade está aqui, ó, entre o oxigênio e o potássio. Isso indica um maior caráter iônico. Então, quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre dois átomos, maior é o caráter iônico da ligação que eles vão fazer. Portanto, né, considerando aí que a maior diferença de eletronegatividade é entre o oxigênio e o potássio, nós vamos aqui de letra A de Avogadro, né? Nosso cientista aí que propôs lá aquele número que a gente conhece como a constante de Avogadro, né? Então, A de Avogadro, potássio é a maior diferença de eletronegatividade com oxigênio, portanto, vai conferir aí o maior caráter iônico para essa ligação. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Vai ser rapidinho aqui esses vídeos, bem objetivo, sem enrolar muito, como eu costumo fazer. E chega de falar, vamos dizer tchau. Agradeço aí se você assistiu até agora. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.